Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia, nessa terça-feira, dia 21 de novembro, com vocês, Padre Felipe Neco, nessa festa da Bom, apresentação de Nossa Senhora. bom dia a todos, que alegria aqui também com vocês, o Padre Renan Tcheca, como sempre, nós dois de longe, mas juntos aqui. A tecnologia nos permite, né? Graças a Deus. Graças a Deus, agora Agora mais mais longe, longe, né? mais longe. Estamos aqui no Rio de Janeiro, Rio 40, não, acho que agora muda, a música tem que mudar Rio 50 graus já, Rio porque a 50 graus, está aumentando. sensação térmica de 50 graus fez nessa semana passada, né? Pois, como comentamos semana passada um pouco, pois vim para o Rio de Janeiro passar meu aniversário com minha família, meus amigos por aqui, e foi uma maravilha. No domingo foi meu aniversário, pois aqui estivemos celebrando com um churrasquinho, A muito gente viu as bom, fotos, quem segue o Padre Felipe viu as fotos aí. e algumas Aí a delas, gente né? percebeu que ele está de novo visual também, né? E publicou a foto de novo visual já. Sim, assim foi. Então, sim, pois sábado passado, não esse sábado, sábado passado, pois deu na telha, como falam, e fui lá e tirei a barba toda. E assim, vim para cá, para o Rio, já de barba feita. Ainda, o Padre Renan não viu ainda pessoalmente, de repente na segunda, vamos ver. Mas, então, O assim mais foi. novo. Mas não, mas a barba foi. É provisório, já em dezembro já deixamos crescer de novo aí nas férias, já deixamos voltar aí ao estilo. Eu gosto mais do estilo com barba, então vamos voltar na barba. Mas é isso, viajei para cá, né, como vocês sabem, né, na quarta já à noite, bem tarde, já praticamente já quinta na madrugada, aí viajamos para o Rio de Janeiro, chegamos em Niterói, Nikit City, aí no período da manhã, quase na tarde já, e tivemos já aqui em casa, minha mãe, uns tranquilinho assim, de chegar chegando, e depois foi um pouco já começar a preparar um pouquinho esse encontro que eu fiz de famílias, amigos, na casa de um amigo meu aqui próximo. Então, depois fui na sexta-feira comprar algumas coisinhas, eh, sábado meio preparação, tive a missa na minha da comunidade mais próxima aqui da casa da minha mãe, da paróquia que eu participava, na paróquia na Igreja Santa Rita de Cássia, e aí já celebrei a missa no sábado, que o pároco me pediu, e depois, já no domingo de manhã, mas eu tive a missa às 9 horas com os familiares, amigos, tinha algumas pessoas da comunidade, sempre convidaram no sábado, foram missa duas vezes, de domingo, e aí depois já foi todo, né, aquela coisa de levar as coisas e estar aí com os familiares e amigos, foi estar servindo um pouco, não dá para dar atenção a todo mundo, já quase umas 70 pessoas, mais ou menos, com as crianças, tudo, então não deu para dar aquela grande atenção como a gente às vezes gostaria de dar, mas foi estar ali servindo, depois parar um pouquinho, conversar um pouquinho, gente que talvez tivesse 20 anos que eu não via, né, depois de 21 anos que eu celebrei meu aniversário com a minha família, nunca tinha vindo nessas datas para cá, é, e foi assim, pois foi estar muito em família, muito tranquilo, pois servindo, ajudando, dando oi, conversando um pouquinho, comendo um churrasco muito bom, tinha uma costela defumada aqui, que o Wellington aqui, meu amigo aqui faz, muito boa. E foi assim, o E domingo, esse. faz parte da nossa vocação missionária também, que a gente está fora há muito tempo, né, como missionários, faz parte também, de repente, dedicar um tempo à família, né? A família é sempre nosso grande incentivo aqui na nossa vocação, então é necessário também. Nem sempre a gente consegue, como eu disse, pela nossa vocação missionária, mas quando a gente consegue é importante. Esse ano eu vou no dia 25 de dezembro, Natal, passar com a minha Só, família. Não o dia 24, né, mas dia 25, sim. Natal eu passei em 2018, mas também eu já falei para meu pai, essas datas eu não volto mais, não. O calor realmente estava muito intenso, assim, graças a Deus ninguém passou mal, mas assim, no domingo, graças a Deus, no sábado à noite já choveu, mas aqui ficou sem luz. A gente fez churrasco sem luz, então foi na casa do Hélio, teve sem luz desde as 8 da noite, do sábado até a luz foi voltar às 7 da noite, tinha a maioria ido embora, assim, aí voltou, mas voltou, graças a Deus que voltou a luz, que eu tinha as coisas lá no freezer e tal. Foi bem corrido nesse sentido, mas foi tudo saiu certo, né? Foi muito bom.
E aí ontem foi um dia mais de descanso, tá em casa, tá com minha mãe, minha filhada que dormiu aqui comigo de novo. E hoje hoje é voltar pro ritmo, né? Hoje a gente já acordou cedo aqui, rezar um pouco e já tá gravando com vocês. Depois vai o treino. E vamos trocar um pouco nos presentes que recebemos, que a gente está em umas dimensões um pouco maiores que as pessoas conheceram, talvez. Então, vamos trocar um pouquinho os presentes e depois já voltar amanhã para São Paulo para voltar já a correria de final de semana com o Trido de Cristo Rei e tudo lá em São José dos Campos. Mas foi isso, foi bem tranquilo nesse sentido, não foi de muitas atividades essa semana. O que eu falo é que as minhas roupas elas encolhem. Eu acho que é um problema de lavanderia, elas encolhem e daí não eu tenho que Pois sim, trocar também, a né? minha tem colhido nos últimos anos sem parar. Bom, eu tive, graças a Deus, também a oportunidade no feriado, 15 de novembro, ir para a minha casa, né? Visitar meus pais. Estive ali um dia com eles, passei lá o feriado com eles. É, e depois, no dia 16, no dia seguinte, voltei para cá cedinho, para São Paulo, e saímos, o padre Alejandro, que é o meu superior, e eu fomos juntos, né? Bate e volta para Curitiba. Como diz o povo de Curitiba, Curitiba está do ladinho agora para nós, né? A gente saiu na quinta, chegamos lá na quinta, às 6 da tarde, no seminário, nos acomodamos, né, nos quartos e fomos visitar a família do irmão João Gabriel Lazarotto. A família Lazarotto é uma família de Curitiba que tem um menino que está no seminário. Ele foi seminarista menor, eu fui formador dele muitos anos, o padre Alejandro também foi formador dele muitos anos, e nós juntos estamos aqui em São Paulo agora. Ele está nos Estados Unidos e veio para o casamento de um dos irmãos. Então, nós ficamos muito honrados, recebemos o convite de ir lá uma noite jantar para lembrar, conversar, né, perguntar como está, poder acompanhar também a família e o irmão, que a gente acompanhou tantos anos, né, como seminarista menor, e agora que ele está lá nos Estados Unidos, à distância a gente vai acompanhando. Lembrando que a Ana Lazarotto também é nossa colaboradora aqui, voluntária em São Paulo, então também a família Lazarotto é muito próxima dos legionários do Reino Cristo, então a gente sentiu nesse dever também de gratidão e de proximidade com a família aí, né, saímos de São Paulo na quinta, jantamos com a família na quinta noite, um momento muito agradável. Estavam umas jovens do Reino Cristo de Curitiba também que eu conhecia, a Isane Careta, a Laura, obviamente a Ana e a Maria, sua irmã, né? É, estava a Débora também, então foi um momento também de partilha, muito agradável. Chegou a Tati e o João, os irmãos, o irmão e a cunhada, né, do irmão João Gabriel, que tinha também já casado esse ano, agora já com a filha, né, muito bonitinho, eu conheci pela primeira vez. A última vez que tinha visto a Tati foi com o Padre Felipe, lá no Family Day. Ela estava grávida, agora já conhecia a filha, então foi um momento também de muito agradável você partilhar com famílias assim católicas esse ambiente, né? No dia 17, que foi sexta-feira, a gente já voltou, temos uma passadinha rápida para almoçar com a Sâmia e o Hamilton e depois já voltamos para Curitiba, para São Paulo depois do almoço e chegamos aqui já na sexta noite, já para descansar, né? Um jantarzinho ali com o Padre Robson na sexta. Fomos ali no. Como é, Padre Felipe? Pizza e vinho, ou pizza, Vinho e vinho e companhia. companhia? Vinho e Vinho e companhia. companhia. A gente foi ali com o Padre Robson, partilhar um pouquinho com ele, jantamos, rimos, e depois já. No sábado eu tive também junto com o Padre Alejandro, né? A gente caminhou junto muitos anos, né? Então as nossas famílias conhecidas são as mesmas, né? Então um amigo nosso também de família lá da Zona Leste de São Paulo casou, o Felipe Gonçalves, ele é irmão do Wagner Gonçalves, que foi legionário. Nós celebramos, né, junto com o pároco dele, o casamento. Ficamos pouquinho, mas ficamos na festa lá, vimos também toda a família do Wagner, do Felipe, então foi muito agradável lá, o seu João, a Sheila, todas as irmãs, buscando também os sacramentos de quem falta. Agora, partilhamos ali também com a Ana Gonçalves e o Alan Zanetti, que o Lazarete foi formado por mim também no seminário, pelo Padre Alejandro, e agora vai casar com a Ana, que é a irmã do Ana. Então, sim, todo o ambiente de família, ex-seminaristas que a gente vai atendendo, e agora já saíram do seminário, estão já em idade de casar. Agora a gente vai atendendo
esses sacramentos, né? Então, estive com eles, foi agradável também. Na tarde do sábado já voltei correndo para São Paulo, porque eu tinha confissões de crianças que iam fazer a primeira comunhão ali da nossa paróquia, né? Celebrei a missa, batizei uma criança também, dos filhos, a filhinha Maria, do André e da Vanessa, e depois tive que atender aí também uma família, que tudo muito, muito corrido, e no domingo, como sempre, as missas, né? Missas, tive também um curso de batismo que eu ministrei nesse domingo para um grupo de casais, confessei nas Irmãs Paulinas as crianças que iam fazer a primeira comunhão ali da paróquia São Pedro e São Paulo, então, domingo foi um dia que eu saí cedo, na minha casa e voltei já à noite para dormir, porque foi muito, muito intenso, mas muito feliz, né? Eu sempre digo isso, né? Eu prefiro não ter tempo para descansar do que estar em casa sem fazer nada, né? Então, já segunda-feira tivemos nosso dia comunitário, a gente foi para, aproveitando o feriado aqui em São Paulo também, né? A gente foi para a Vinícola Góes, em São Roque, muito legal, muito interessante conhecer e tal. Não fizemos o tour porque é muito caro, né? Para nós, pelo menos, é caro, éramos 10 padres. A gente foi ali só para conhecer, tomar um vinho e já voltamos na tarde aqui para nossa casa. E eu, enfim, tive depois a missa e seguimos as atividades, né? Então, terça-feira cedinho já estamos aqui com vocês para mais uma semana estar gravando podcast Católico Sabia. E é muito interessante a gente partilhar com vocês sempre esse que a gente chama de entretenimento santificante, para vocês verem um pouquinho como é a vida do padre, né? É atender uma pessoa aqui, uma pessoa lá, depois vai para Curitiba, daí vai para a Zona Leste, daí vai para o Rio de Janeiro, daí vai... E é essa correria de sempre, mas é uma alegria, porque o padre não vive para si, vive para o povo de Deus, né? Então, esse é o intuito também desse momento que a gente tem. Mas, dito isso, começamos aí, Padre Felipe. Vai lá, manda bala aí, que a gente já está engatilhado aqui já. Hoje tem dois documentos que o Papa Francisco, bom, a Congregação para a Doutrina da Fé, né, mandou nos últimos, no último mês, pelo menos, mas eu não vou comentar, é só para Ah, citar, pensei que para era dar treta o time, pensei padre. que ia ser treta time. Eu falei, eu vou tentar o Padre Felipe aqui, né? Tem um documento, a doutrina, a Congregação para a Doutrina da Fé de Castério mandou sobre o batismo, respondendo a perguntas do bispo Dom José Negre, aqui de Santo Amaro, sobre transexuais, se podem ser batizados, se podem ser padrinhos, etc. E a congregação respondeu, né? Enfim, é, meio difícil, mas é a resposta deles. A gente podia comentar sobre isso, mas não vou comentar, pelo menos agora. Deixava o Padre Felipe essa. E depois mandou outro documento muito positivo, e eu tenho que confessar, né, pessoalmente, me surpreendeu que foi positivo, né? Eu agradeci muito a Deus por isso, né? A gente ainda tem é, alguma notícia boa, né, sobre a clareza da Congregação para a Doutrina da Fé, porque mandou esse documento condenando a maçonaria. E muito claramente condenou a maçonaria, falou: não, não é compatível com a fé, nem sequer os clérigos, sacerdotes podem se unir, filiar à maçonaria e tal. Então, assim, foi muito claro, não deixou dúvida. Então, enfim, mas eu falei: eu vou só tentar aqui o Padre Felipe para dizer que mandaram esses dois documentos, mas eu não vou falar disso agora, né? Vamos falar sobre um tema que eu, como trabalhando em paróquia, vejo que é uma realidade pouco conhecida pelos católicos, né? E queria tratar. E se trata de um pecado contra o primeiro mandamento, particularmente o pecado da adivinhação, né? Eu vou contar um exemplo, não é diretamente adivinhação, mas está relacionado a isso, esse exemplo que eu vou contar, que em uma paróquia X, uma pessoa veio pedir para, para batizar uma criança de 12 anos. E aí o padre sabiamente disse que se tem 12 anos, essa pessoa tem que fazer a catequese, né? Porque já é considerada uma pessoa que tem consciência, então tem que fazer todo o caminho de catequese para depois ser batizado. E a pessoa que pediu o batismo dessa criança respondeu, pasmem-se, eu não sabia disso, respondeu.
Não, mas eu só quero o batismo mesmo. Não precisa catequese porque ele não vai ser católico. Aí o padre perguntou, mas por que então que é o batismo se ele não vai ser católico? Resposta, é que ele vai ser inserido no candomblé. E o candomblé pede para fazer aí para começar a participar vivamente ali do candomblé, você tem que ser batizado católico. Então, uma coisa que me chocou muito, eu não sabia, né, dessa realidade deles lá. Então, é, enfim, machuca a falta de conhecimento que nós temos sobre a nossa fé. Outra realidade que eu vejo muito, muito frequente é: padre, eu pequei contra o primeiro mandamento nas confissões. Aí eu digo, né, quando eu digo, mas normalmente a pessoa já diz, né, o pecado contra o primeiro mandamento e responde: eu não amei a Deus sobre todas as coisas. Ok, ótimo, maravilhoso e que bom que você diz isso, mas no catecismo tem muito claramente que pecados contra o primeiro mandamento são adivinhação, feitiçaria, magia, todos esses temas relacionados a isso, né? Macumba, cartas, tarô e horóscopos e tudo isso. E aí a gente talvez não conhece essa realidade. Então, eu queria comentar um pouquinho disso, por que a adivinhação é pecado, quais são os tipos de adivinhação que pelo menos nós conhecemos, né? E depois fazer uma conclusão sobre esse tema, né? Acho importante lembrar também que tudo isso está relacionado com o espírito do mal, o anjo caído, e, portanto, claramente relacionado com o diabo, com o demônio, né? O pecado da adivinhação está diretamente relacionado com a invocação do diabo, do demônio. E o demônio ele está feliz da vida quando ele está agindo no mundo, mas é desconhecido. Essa é a sua estratégia, essa é a sua armadilha. Lembremos que ele é o pai da mentira e, portanto, ele engana. A principal armadilha do diabo é ele agir e você não perceber que é a ação dele. Então está todo mundo feliz, invocando os céus, invocando não sei o quê, quando na verdade você está invocando o diabo. E ele está feliz agindo sem que seja percebido, né? Mas o diabo existe e de fato age. E age também em católicos. Acredito eu, isso é uma questão minha, pessoal, né? Também, C.S. Lewis tem um livro muito interessante, já fizemos um podcast aqui sobre isso, você pode voltar se quiser, sobre o livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. E nessa obra ele sabiamente coloca que o diabo não vai querer derrubar quem já está mais ou menos em cima do muro ou caído. Ele vai querer derrubar quem está em pé. Isso quer dizer que onde existe uma pessoa de fé, de valores, de virtude, é aí que ele vai tentar. Então, você, ouvinte do Católico, você sabia que quer viver a sua fé, que está lutando, que está se esforçando, sua casa, sua família, você vai ser mais tentado pelo diabo. Então, vamos entender um pouquinho esse tema da adivinhação e como o diabo age por meio dessa invocação dos espíritos. Bem interessante, Pode o Padre falar. Renan comentando disso. Nós tivemos um programa também que até foi, acho que foi que eu fiz, né, comentando também do filme Nefários, que saiu até recentemente no cinema, agora no início desse mês. Mas é ter presente que é uma realidade, né? A ação do demônio é uma realidade, né? A gente não pode ficar cego. As pessoas que dizem que demônio não existe, infelizmente, até muitas vezes dentro da própria igreja, não é assim, né? É uma realidade que é, é presente, que a gente tem que estar atento, não estar, né, obcecado com a temática, ou querer ver o demônio em todas as coisas, em todos os lugares, mas é uma realidade, né? O demônio está presente e ele é, é, quer atuar na nossa vida, se nós não estamos atentos, ele quer pois, nos desviar do caminho da santificação, né? Então, temos que estar nesse sentido, é, vivendo essa vida em Deus. Mas é isso, né? Tem o programa 153, que a gente fala sobre o demônio, como ele atua um pouco na nossa vida, e pois, pode ser de ajuda também para complementar tudo isso. Muito bem, então vamos lá sobre o pecado da adivinhação, né? Há inúmeras modalidades de adivinhação, mas todas elas têm algo em comum, que é o contato explícito ou implícito, pelo menos,
com poderes desconhecidos e ocultos. E é por isso que o catecismo condena fortemente todas as práticas de adivinhação. Partimos da realidade da revelação divina, que nos diz que Deus se revelou a si mesmo como eu sou, não há outros deuses além de mim. O primeiro dos 10 mandamentos, né, nós estamos no livro do Êxodo, capítulo 20, o primeiro diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Então, é necessário entender que Deus se revelou a si mesmo como Deus verdadeiro, o único Deus. É o Deus único e verdadeiro que se revela como nosso Criador e Senhor Supremo. Sobre esse mandamento, Santo Afonso Maria de Ligório, na Teologia Moral, escreve: do ponto de vista afirmativo, a matéria própria desse preceito são os atos da virtude da religião. Esta é uma virtude moral pela qual se presta interior e exteriormente o culto devido a Deus. Então, viver o primeiro mandamento do ponto de vista positivo quer dizer eu tenho que praticar o culto devido a Deus. Adoração e os diversos cultos, oração, união com Deus, etc. Do ponto de vista negativo, esse preceito proíbe os vícios opostos à virtude da religião. E como esses vícios se opõem à principal virtude moral, eles são os mais graves pecados depois dos pecados contra as virtudes teologais. E são, por natureza, pecados mortais. Então, Santo Afonso está dizendo que todos os pecados de adivinhação são pecados mortais, porque são pecados que ferem essa realidade, né? Pecado contra o primeiro mandamento e, portanto, pecado contra a virtude da religião, do culto que deve ser prestado só e unicamente ao Deus único e verdadeiro. Ora, se a razão humana apoiada na revelação divina reconhece a existência de um único Deus verdadeiro, ele é digno de toda a submissão e adoração das criaturas, somos nós, como vimos no trecho de Santo Afonso. A virtude da religião preceitua atos internos e atos externos. Pelos atos internos, reconhecemos interiormente nossa total dependência de Deus e adoramos a sua majestade suprema. E pelos atos externos, manifestamos nossos sentimentos internos de submissão e adoração. Fazemos coisas, dado que interiormente eu reconheço que Deus é o único Senhor. De tudo isso, vemos com clareza que devemos orientar todos os nossos pensamentos, todas as de adoração e submissão a esse único Deus verdadeiro que se revelou em Jesus Cristo, encarnado, e cuja doutrina conhecemos através da Santa Igreja Católica. Toda prática que nos desvia desse fim deve ser rejeitada como perniciosa, pois somente o que leva o homem à sua plena realização é que pode ser julgado bom. Então, para elucidar um pouco esse tema amplo, né? Eu quero colocar aqui uma tradução do termo adivinhação, ou uma definição do termo adivinhação, que traz o Manual de Teologia Moral do dominicano Dominic Prumer. Então, o Manual de Teologia Moral ele traz definições de conceitos de espiritualidade, etc. E na noção adivinhação, vamos tentar definir aqui, está um pouco longo, mas vamos lá. Então, adivinhação, Manual de Teologia Moral, Dominic Prumer. Em sentido próprio, a adivinhação é a predição ou precognição de coisas futuras de modo indevido, isto é, através de meios não instituídos por Deus. Em sentido amplo, a adivinhação é frequentemente considerada como conhecimento ou afirmação de qualquer coisa que não pode ser conhecida de modo natural, nem foi revelada por Deus. E não somente coisas futuras, mas também coisas ocultas. E aí vem a explicação. Como o conhecimento dessas coisas não é alcançado através das potências naturais do homem, nem com o auxílio de Deus, dos anjos bons ou dos santos, porque Deus não permite que os anjos e os santos manifestem coisas ocultas de modo indevido, conclui-se, portanto, que toda a adivinhação acontece, direta ou indiretamente,
por obra dos demônios. Ou seja, o que o dominicano está dizendo? Está dizendo que toda adivinhação não podemos fazer por nossas forças naturais, nem por Deus, nem pelos anjos, nem pelos santos. Então, por que fazemos adivinhação? Quem é que nos permite? É o demônio. Isso quer dizer, querido ouvinte, que toda ação de adivinhação, nós estamos de alguma forma invocando o demônio. Por essa razão, continua, a adivinhação pode ser definida nesse sentido amplo como uma superstição em que se invoca explícita ou ao menos implicitamente o demônio para, com sua ajuda, conhecer coisas ocultas. Bem, isso é importante, porque, segundo o padre Dominic Prumer, quer dizer, então, que em qualquer ato de adivinhação, eu estou invocando o demônio. Ah, padre, mas eu não falei claramente, demônio, vem até aqui porque eu quero conhecer. Não, mas só pelo fato de você estar buscando conhecer coisas ocultas, e Deus não quer revelar essas coisas ocultas, né? Porque se ele quisesse, ele poderia. Então, pelo fato de você estar querendo conhecer, buscando conhecer, já é uma invocação do diabo. Uma coisa é um desejo. Ah, eu gostaria de. Eu estou dizendo a ação da adivinhação, quando você busca, por alguma forma, conhecer coisas conhecidas. E aqui vamos colocar exemplos, então, né? 9 tipos de adivinhação onde o diabo é expressamente invocado. Então, explicitamente estamos invocando o diabo em 9 tipos de adivinhação, portanto, desse tipo de pecado. Primeiro, prestígio. Prestígio é quando o próprio diabo aparece sob aspecto sensível, né? O que foi que aconteceu com Cristo nas tentações no deserto. O mesmo diabo apareceu para a pessoa em uma forma sensível. Segundo, oniromancia. A oniromancia é a interpretação dos sonhos, ou adivinhação dos sonhos, quando o diabo é invocado e no sonho revela o que lhe foi pedido. Se tem a invocação do diabo e ele aparece no sonho. Terceiro, necromancia. Se tem a invocação do diabo e é a adivinhação que se pede ao diabo que queira fazer surgir algum morto para que este morto responda algumas questões. Aqui tem muito de espiritismo. Se faz uma invocação de um morto, se pede ao diabo que o diabo, talvez a pessoa não fale diabo, fale espírito, né, anjo, né? Mas quando se pede que o morto apareça para me revelar coisas ocultas, estou invocando o diabo, né? É necromancia o nome dessa adivinhação. Quarto, pitonismo, quando o demônio manifesta coisas ocultas por meio de homens vivos, possuídos por ele, como se lê no caso em que Saul foi a pitonisa de Endor. Lembrando que aqui se trata de invocar, tá? De invocar pessoas possuídas pelo diabo para manifestar coisas, né, que não são conhecidas por nós. Portanto, Deus não quer manifestar. Quinto, geomancia. É a adivinhação em que o diabo ensina por figuras ou sinais que aparecem em algum corpo terrestre, como madeira, ferro, pedra brilhante. Aqui inclui-se, por exemplo, o oráculo, quando o demônio é consultado e responde pelos ídolos, as mesas giratórias, quando o demônio responde de mesas que giram, né? Tem muito disso aqui no Brasil. Sexto, hidromancia, se o demônio ensina por sinais na água. Hoje, por exemplo, se usa o chamado cristalomancia, que é alguém que observa figuras incomuns no cristal da água. Sétimo, aeromancia, se o demônio ensina por meio de sinais no ar. Oitavo, piromancia, se o demônio ensina por sinais no fogo. E 9, arospício, se o demônio ensina por sinais que aparecem nas vísceras de animais sacrificados nos altares dos demônios, como acontecia entre os antigos romanos. Então, esse é o modo como, esses 9 modos como se pratica a adivinhação, invocando explicitamente o diabo, né? Eu acho interessante aqui colocar, por exemplo, né, o tema da geomancia, que não é conhecido,
mas e ver como é muito perigoso até esses jogos que fazem as crianças com compasso, com garrafas giratórias, com esse tipo de coisa, porque no fundo você está fazendo uma invocação, né? Ah, mas é uma brincadeira. Na conclusão eu vou falar sobre as brincadeiras, tá? Mas você está fazendo uma invocação, tá bom? Então, desse tema também é uma invocação direta do diabo. Agora, segundo, invocações indiretas. Adivinhação, em que o diabo é invocado implicitamente. São 7 modos. Então, o primeiro são 9 modos, explicitamente. Implicitamente, 7 modos. Primeiro, astrologia judiciária. Veja que eu estou dizendo astrologia judiciária e não astrologia científica, né? O que é isso? É quando alguém tenta conhecer coisas ocultas ou coisas futuras através da consideração do movimento e da posição dos astros. Horóscopo, mapa astral e todos esses temas, né? Não estou dizendo que a astrologia científica não seja uma ciência. Falando de conhecer coisas futuras através do movimento dos astros, né? É também a adivinhação. Segundo, augúrio, quando alguém adivinha através de vozes das aves. Terceiro, auspício, quando alguém prediz o futuro através do voo das aves. Quarto, agouro, quando baseando-se num evento fortuito, alguém afirma que certas coisas acontecerão. Por exemplo, por ocasião de um funeral, por estarem reunidas 13 pessoas numa mesa, vai acontecer alguma coisa, etc, etc, etc. Bater na madeira e todos esses negócios. Quinto, quiromancia, se alguém pratica adivinhação através da linha das mãos, né, como acontece entre os ciganos, né, e todos esses temas de cartomantes, é o último, né? Cartomantes eu vou falar depois, mas é ciganos, linha das mãos, lemão, etc. Sexto, fisiognomonia. É a adivinhação é feita através dos traços do rosto ou de outro membro do corpo. Sétimo, sortilégio, se alguém presume conhecer coisas futuras por meio de sinais escolhidos arbitrariamente, por exemplo, cartas, dados, figuras no chumbo derretido, etc. Então, são esses 7 modos de praticar adivinhação, né? Onde está a malícia moral desse pecado? A malícia moral está no seguinte: primeiro, a adivinhação feita com expressa invocação do demônio é um pecado mortal em todas as suas espécies. Isso é claro, né? Porque você está invocando o diabo. Segundo, a adivinhação feita com implícita invocação do demônio é certamente um pecado mortal também, porque se trata de certo comércio com o diabo. Contudo, pode tornar-se venial. Pode tornar-se venial. Quando? Por ignorância, quando não é praticada a sério, sim por brincadeira. E terceiro, se você não acredita realmente nesses sinais. Não, você está fazendo por curiosidade, enfim. Agora, é interessante você pensar que você está praticando uma invocação. Mas eu não acredito. Você está praticando uma invocação. Então, acho eu que todo mundo percebe, mesmo que eu faça por brincadeira ou que eu não acredito, mas todo mundo percebe que é um terreno delicado e que, portanto, não é muito o campo de um católico. Fica à vontade. No filme Nefários, se não me equivoco, ele fala sobre isso, né? Tem um momento que o psiquiatra, não quero dar muito spoiler, mas começa a perguntar como é que ele entrou, né, naquele homem e tal. Se foi súbito, aí ele fala, né, de pequenas situações, né, no dia a dia, conscientes ou até mesmo inconscientes, em que pois, ele vai aproveitando e vai entrando, né? E ele menciona, né, o jogo tipo de cartas, né, como chama aí ai, essa coisa de cartas Esse negócio de de cartomante, tabuleiro, dessas... de carta, não, de jogo de Ouija, tá tentando lembrar o nome, Ouija, né? De Ouija, de jogo, e ele menciona isso, né? Então, tem sua importância. Ele fala que quando de crianças com a tia, ele menciona alguma coisa assim, se eu não me equivoco no filme, né? E quando a tia levou o jogo, a Ouija, e ele brincou ali, ainda que inocentemente, mas estamos abrindo uma porta, né? Estamos abrindo uma porta, mesmo de modo inconsciente. Bem,
E é interessante porque lembra como eu comecei, né? Eu comecei dizendo que, ah, que nós temos que entender quais são os pecados contra o primeiro mandamento e não chegar simplesmente confessar, por mais que é bonito quem confessa assim também. Eu não amei a Deus sobre todas as coisas. Ok, tá. Mas não é esse o pecado contra o primeiro mandamento. O pecado contra o primeiro mandamento é a invocação de outros deuses. Então, quando nós realmente pecamos contra o primeiro mandamento, quando nós, de alguma maneira, invocamos o espírito do diabo ou um ídolo, mesmo que seja implicitamente, através desse desejo de conhecer coisas que Deus não nos mostra, mas nós queremos saber, e aí recorremos à adivinhação, magia, feitiçaria, etc., para macumba, cartas, tarô, horóscopo, leitura da mão e tudo isso para espiritismo, né? Para conhecer coisas que são ocultas a nós, Tá né? ouvindo o galinho aí? O galinho aqui tá. Ele veio pro Rio, acho que ele passou calor e eu acho que Tá bem fraquinho, né? ele pobrezinho passou calor aqui, quase que ficou despenado aqui, então tá, mas já tá marcando aqui já um pouquinho mais da metade já aqui do nosso tempo aqui. Ótimo. Então a gente está aí. Estamos indo já para a segunda metade, né? Que é uma parte mais de conclusão, né? Mas é, tem um parágrafo aqui que eu quero citar para vocês dessa pesquisa que eu fiz, que é já a conclusão, né? E depois tem a nossa conclusão, mas a conclusão dessa pesquisa que eu fiz de todos os pecados, né? Esses dois pontos que eu citei agora, né? Adivinhação com invocação explícita do diabo e aquelas 9 situações, e adivinhação com invocação implícita do diabo, essas 7 situações. Nessa pesquisa que eu fiz, tem um parágrafo conclusivo, e eu me animei muito. Por quê? Porque esse é o objetivo um dos objetivos do católico, você sabia. Diz assim: por essa razão, os fiéis devem ser insistentemente advertidos a não procurar adivinhos que praticam quiromancia, sortilégio, etc. Porém, não devem ser tão facilmente acusados de haver pecado gravemente. O que está querendo dizer aqui? Que todos devem ser advertidos. Isso é um pecado. Porém, não devem ser facilmente acusados. Você está em pecado mortal. Por quê? Porque às vezes faz por brincadeira, por ignorância. Você está cometendo um risco gravíssimo de incorrer em pecado mortal alguma vez. Mas, de repente, se é por ignorância, por brincadeira, porque, curiosidade, zombaria e tal, é pecado? Sim, mas não chega a ser pecado mortal por falta de conhecimento, enfim, ou por falta de, enfim, qualquer outro motivo que eu já citei aqui, né? Porém, sim, agora você, ouvinte do Católico Se Sabia, manda esse episódio, esse programa para outras pessoas. Comenta, olha, é perigoso, olha o risco, olha o pecado, olha a explicação, porque as pessoas não sabem, né? E é interessante, é interessante. Eu fico muito feliz e agradeço muito a você, ouvinte, também, né? Quando eu recebo algum feedback ali na minha paróquia, ou pessoas que conheço que fala, padre, eu queria conversar com o senhor, porque eu ouvi o podcast Católico Se Sabia, e vocês falaram isso, 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 e olha, a minha situação é essa, ou eu não sabia disso, ou a minha realidade, como é que eu faço então para corrigir? Ou seja, estamos ajudando, isso para mim é motivo de muita alegria, né? Agradeço muito a você, ouvinte, e a você que realmente eventualmente conhece alguém que poderia ter esse risco, né? Como o padre falou, as brincadeiras de criança, o compasso, o Ouija, cartas, cartomantes, macumba, espiritismo, essas coisas, tem muito, atenção, tem muito católico espírita, isso não é ser católico, isso é pecado, é grave, mas é por ignorância, etc. Manda esse episódio, de repente pode iluminar também, compartilha aí com todos, né? Vamos então iniciar essa longa conclusão, que é a última parte já desse episódio de hoje, né? Uma conclusão, mas uma conclusão um pouco longa. Como vimos, há inúmeras modalidades de adivinhação, mas todas elas têm algo em comum: o contato com poderes desconhecidos e ocultos. E é por isso que o catecismo condena fortemente todas as práticas de adivinhação. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas.
recurso a Satanás e aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõe descobrir, entre aspas, né, o futuro. A consulta de horóscopos, astrologia, quiromancia, interpretação de presságios, da sorte, fenômenos de visão, recursos a médiums, tudo isso esconde uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história, sobre a vida, sobre os homens, e ao mesmo tempo um desejo de ganhar para si poderes ocultos que Deus não nos deu. Aí está o pecado, de eu querer ter para mim um poder que Deus não me deu. Essas práticas, portanto, diz o Catecismo da Igreja Católica, cânon 2116, essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao santo temor de Deus, devemos ter exclusivamente ao Senhor. Aí está o pecado contra o primeiro mandamento, né? Não amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu não honro e respeito e tenho santo temor de Deus, e portanto eu busco eu ter mais poder de conhecimento, porque eu ser como Deus, entre aspas, né? No fundo é isso. Eu estou pecando contra o primeiro mandamento e toda a prática de adivinhação, de alguma forma, é isso. Um fiel católico que praticasse a adivinhação em qualquer das modalidades mencionadas acima, poderia pecar contra 4 virtudes. Primeiro, contra a virtude da religião. Como somente Deus tem o poder de conhecer os futuros contingentes e os mistérios ocultos, quem atribui esse poder às coisas está prestando a elas um culto devido somente a Deus. Portanto, comete um pecado mortal contra o primeiro mandamento. Segundo, contra a virtude da temperança. Por curiosidade, ao transpassar os limites que a divina revelação impôs ao conhecimento humano. Diz o livro do Eclesiástico, não procures saber o que excede a tua capacidade, não especules o que ultrapassa as tuas forças, mas pensa sempre no que Deus te mandou, e não tenhas a curiosidade de conhecer demasiado número das suas obras, porque não te é necessário ver com os teus olhos o que está escondido. Eclesiástico 3, 22, 23. Então, quando eu busco saber mais do que aquilo que Deus me revelou, eu estou transpassando os limites, né, da revelação e, portanto, pecando contra a temperança. Terceira virtude que nós pecamos contra a virtude da fé, claramente. Por credulidade ao acreditar, mesmo que seja levianamente, em predições meramente conjecturais. Aquele que é crédulo demais tem um coração leviano, sofrerá prejuízo e será tido como pecador contra si mesmo. Eclesiástico 19:4. Ou seja, nós, pela virtude da fé, temos que ver as coisas com os olhos de Deus e não querer, né, de alguma forma humana, saber aquilo que não está à nossa capacidade. E, finalmente, quarto, contra a virtude da esperança. Dado que Jesus Cristo é uma pessoa divina que se fez homem, morreu por nós e nos ama, ele sabe de tudo o quanto precisamos e é suficientemente poderoso para nos enriquecer com seus dons. Portanto, quem deseja alcançar dos astros, dos sonhos, dos mortos, dos espíritos, das cartas, do fogo, do que for, as respostas e soluções da sua vida, consequentemente diminui a esperança que nós temos que ter só e unicamente em Jesus Cristo. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e de quem o Senhor é a esperança. Jeremias 17:7. Conclusão, agora sim, já partindo para o final, conclusão já breve. O livro, a carta aos Hebreus, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E não basta apenas crer uma vez, é preciso alimentar a fé para que ela cresça, porque o justo viverá pela fé. Portanto, um verdadeiro cristão deve nutrir, alimentar sua fé e protegê-la dos inimigos da salvação.
O mesmo preceito que obriga diretamente o fiel a conservar a fé, também o obriga indiretamente a protegê-la de qualquer ruína e, consequentemente, livrá-la de todo perigo. Essa obrigação é maximamente urgente em nosso tempo, onde a fé diminui a cada dia justamente por falta de precaução quanto aos perigos. Nós estamos vendo uma realidade de pouca fé. Sendo assim, quem deseja seriamente crescer na fé em nosso Senhor Jesus Cristo para ser um dia admitido por Ele no reino dos céus, deve afastar-se de todas as práticas adivinhatórias, para evitar que sua fé no Divino Salvador seja atacada pela astúcia demoníaca e contaminada por falsas doutrinas. E concluo com a imitação de Cristo. Livro 1, capítulo 3. De que serve a especulação sutil sobre coisas ocultas e obscuras? Se por ignorá-las não seremos acusados no dia do juízo. Grande loucura é desprezarmos as coisas úteis e necessárias para nos aplicarmos com gosto às curiosas e nocivas. Tendo olhos, não vemos. Espero que tenha ajudado, então, a aprofundar um pouco mais nessa realidade, né, da nossa fé, nessa realidade das dificuldades, né, dos pecados contra a nossa fé. Espero que tenha ajudado e, e que a gente possa, talvez nós, ouvinte, você ouvinte do Católico Você Sabia, de repente não tem, né, essa prática, não, padre, eu, graças a Deus, mas é bom conhecer para poder compartilhar, como eu falei, mandar, instruir, ajudar outros, e, caso exista ainda por brincadeira, por curiosidade, algum tipo de adivinhação dessas que nós citamos, pois já acabar com isso sabendo que estamos invocando o demônio e, portanto, pecando contra o primeiro mandamento da lei do Senhor. Então, muito obrigado, espero que tenha ajudado e seguimos aí à disposição de vocês para qualquer esclarecimento e tal. Muito obrigado a Muito todos. obrigado, Padre Renan, pois uma maravilha aí poder ter essa oportunidade de poder tocar mais um tema que pode passar muito como batido, né? Muito sem uma devida atenção e que, infelizmente, né, a gente não racha que isso se vê menos, né? Pelo contrário, né? Acho que até, infelizmente, dentro da mesma igreja, né, pessoas querendo conciliar essas realidades que são tão contrárias, né? Espiritismo, macumba, todas essas realidades que não é a fé católica, né? Se você quer viver essas realidades, viva lá fora, né? Imagina, ter que levar, você falava lá no início, né? Levar uma criança, quase já um adolescente, para batizar, para poder entrar. Não, viva a sua fé, você quer ir fazer aquilo lá, vá, né? Mas não queira misturar, né? Isso no Brasil, sobretudo no Brasil, é muito toda essa mescolância, toda essa bagunça que tem. Você quer ser espírita, vai ser espírita, mas não vai para a igreja católica, né? Se quer ser macumbeiro, vai para macumba, mas não vai para a igreja católica, né? Você não tá, você quer fazer a sua vida o que você quiser, mas não misture, não queira enganar, não queira dar uma imagem, não queira, não, faça a sua vida o que você quiser, mas não queira obrigar depois que a igreja aceite essas realidades, aceite essas vivências. Não está no âmbito da fé, não é o que nós professamos como católicos, e pois grande parte é pela ignorância também que as pessoas têm de não saber realmente o que é a sua fé, Deus pede, né? Isso é uma necessidade que, dentro da formação, isso tem que ser dito, falado nas catequeses também, que está longe daquilo que Deus quer, daquilo que nós queremos viver para Deus. Não são mais simples regras que não se pode viver. É o que Deus espera de nós, é o que Deus, na sua palavra, condenou, né? Então, nas Escrituras está várias citações do Antigo Testamento, também no Novo Testamento, sobre essa realidade de aqueles que buscam essas práticas que não estão cumprindo a vontade de Deus, não estão fazendo aquilo que é a vontade de Deus, estão se afastando de Deus. Mas é isso, pois muito obrigado, Padre Renan, mas pois um tema aí que também tem sua controvérsia, não entramos tanto nas controvérsias, mas que realmente é preciso para iluminar cada vez mais os católicos, iluminar mais também vocês que talvez não soubessem, pois agora católicos você sabe, né?
que pois, essa é a nossa fé, essa é como deve ser de vida de cara a Deus, a nossa experiência de cada dia. Muito bem, obrigado a todos então e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Um forte abraço, fiquem com a minha bênção.